Gente, tô indo fazer uma imersão de 3 dias de curso sobre amor próprio com a treinadora oficial aqui do Brasil, da Louise Hay. A Louise Hay foi um divisor de águas na minha vida para trabalhar esse pilar do amor próprio, para eu poder encontrar em mim as forças e as respostas que eu tanto buscava fora. E ao ter acesso ao conteúdo que ela traz, ao conteúdo que ela ensina, foi onde eu comecei a fazer este movimento de olhar para dentro, né? E eu creio e acredito plenamente na força que o amor próprio traz, né? Então eu quero compartilhar um pouquinho com você como vai ser esses dias, né? E também os meus ensinamentos, as chaves que eu for pegando lá para trazer aqui para você também. Mas antes disso, eu tô a caminho do curso, tá? E eu deixei os meninos com a minha mãe, porque ainda seria meu final de semana de férias, né? Então os meninos estão lá com ela, levei ontem à noite. E vem sendo um movimento pra mim esses últimos dias, né? Emocionalmente falando, muito pesado. Não pelos meninos, tá? Muito pelo contrário. Os meninos, eu vi que eles foram uma força e um encorajamento, uma bateria, um impulsionador para eu poder continuar, sabe? Por mais que as demandas aumentaram infinitamente mais, né? Mas não foi isso. Porque eu noto, ainda até hoje, eu relutei muito para ir treinar, porque eu sinto um cansaço físico, sim, mas o cansaço físico a gente precisa descansar, né? Eu sinto um cansaço mental, mas o mais forte que tá mais me doendo é um cansaço emocional, fruto do que eu venho vivendo. E aí veio uma chave pra mim hoje de manhã, e aí não só hoje de manhã, ao longo dessa semana, do quanto a gente precisa permitir sentir as nossas emoções e o quanto a gente luta. E aí quando a gente luta ou quando a gente nega nossas emoções, a gente faz o quê? Vai comer, busca uma fuga, busca um consolo fora, onde a resposta tá aqui dentro, onde a resposta é você se silenciar, onde a resposta é você descansar, onde a resposta é você se olhar, se acolher. E vem muito de encontro com esse pilar do amor próprio, né? O quanto a gente está conectada conosco e consegue se olhar. Então, eu preciso permitir sentir algumas coisas. E aí, falando aqui a minha vulnerabilidade, por muitas vezes, eu quero passar por cima desses sentimentos, sabe? Eu quero atropelar eles pra poder, tipo, como se eu fosse eliminar eles logo, sabe? E não é assim. É um processo, né? É um processo, e eu sei que é esse processo. Porque assim como o processo de autoconhecimento é um processo, assim como construir o meu amor próprio está sendo um processo, algumas emoções, quer dizer, algumas não. Lidar com as emoções é um processo, né? Só que aquela minha mente que quer a resolução, aquela minha mente que quer não sentir, porque é desconfortável, né? Ela quer passar atropelando e calando, né? Então hoje o que eu fiz? Eu me permiti fazer um treino mais leve. Ainda assim fui treinar por conta do quê? Por conta, primeiramente, dos meus objetivos, né? As minhas ações, elas precisam estar alinhadas com o que eu quero fazer. Então, que eu faça, mas que eu faça algo mais leve. Foi o que eu fiz hoje. Eu não fiz o meu treino de força hoje. Era um treino de perna, tô com as minhas pernas todas doloridas, eu tô com um treino novo. Então, o cansaço físico é fruto disso também, né? Eu tô treinando forte na academia. E treinar forte requer o quê? Cansa, dói, traz desconforto, né? E eu falo que, fazendo até um parêntese sobre isso, hoje eu admiro ainda mais esses fisiculturistas, essas pessoas que construíram um corpo. Por quê? Gente, não é fácil. Dói tudo,
Que esses dias eu treinei, fiz um treino de braço, eu não conseguia fazer isso aqui com o meu braço. Então eu falei, imagina essas pessoas que vivem disso, que trabalham isso, que construíram o corpo, né? O que eu faço aqui, além de ser pra minha velhice, é também pro meu bem-estar e é pra minha conexão com o meu corpo. Não é nada em busca desse fisiculturismo, mas fez com que eu admirasse ainda mais, porque além disso, a alimentação dessas pessoas é 100% regrada. Eu sei o quanto a alimentação vai dar os resultados do que a gente quer no nosso emagrecimento, né? Então, é uma batalha. Então, o cansaço físico me fez me mostrar no sentido de que eu posso descansar, ou então eu posso fazer um treino mais leve. A questão toda é não deixar de fazer algo que eu sei que é importante para mim. E eu sei também que vai trazer as energias certas para o meu dia, né? Então, enquanto eu já me conhecendo, e isso é importante, eu preciso ter atitudes e ações em prol daquilo que eu quero construir intencionalmente nesse dia. Então eu acordei, fiquei mais tempo na cama, meditei, fiz 2 meditações. Então eu fui de um modo mais lento, né? Fiz meu chá, tô com meu cafezinho aqui, tomando. E tô curtindo, sabe? Coloquei uma roupa bem comfy, tô de leg, tô de bota quentinha. Só esqueci meu encharpe, porque geralmente esses eventos tem muito ar-condicionado. Eu gosto de trazer aqueles encharpes, porque aí se eu quiser tampa a cabelo. Só não deu tempo de secar o cabelo, porque dá 1 hora daqui até onde eu vou. E hoje ainda é sexta, né? Tem trânsito. Mas é que tá até tranquilo a Raposo. Não sei São Paulo como vai estar, né? Eu tô num movimento de me acolher, me desafiar, sair da minha zona de conforto, no sentido de que fazer as coisas que são importantes e que eu preciso em prol daquilo que eu quero viver, construir, sentir, mas de uma forma um pouquinho mais acolhedora. E aí eu vi que é gostoso e leve fazer isso, né? E aí já me culpei também, porque que nem eu fui levar os meninos ontem. E aí aquele altos e baixos, né? E aí esqueci aparelho, esqueci escova de dente, esqueci pijama, sabe? Porque eu fui sair com eles pra ir no cinema depois que eu fui levar eles. Então, aí eu falei, relaxa, você leva hoje. Menos, sabe? Se culpa menos, se cobra menos. Tanta coisa pra você olhar, né? Se eu sei que ontem eu deixei eles lá na minha mãe, voltei, escovei dente, lavei o rosto, passei meus cremes, eu apaguei. Eu deitei daquela... E aí outra coisa que eu também senti essa semana, teve um feriado, né? E no feriado a academia abre mais tarde. Por abrir mais tarde eu acabei desligando tudo e deixando meu corpo acordar. E aí meu corpo acordou 7h30 sozinho. E aí foi tão gostoso eu ter sentido essa sensação de não ter que acordar. Por mais que eu goste, tá? Eu gosto de acordar cedo. Mas ter feito isso no meio da semana também foi um ato acolhedor. Enfim, então assim, olhar para um todo e desacelerar. Eu tô na lua interna minguante também, então, ou seja, se acolhe, gata, sabe? Você precisa trabalhar sim a sua mente, mas trabalhe a sua mente a seu favor. Não seja seu maior algoz, porque eu sou o meu maior algoz, né? Eu me conheço, então eu sei onde eu sou fraca, onde eu sou falha. E por saber disso, eu acabo me tornando o meu maior algoz. Mas que eu aprenda a não ser tão carrasca assim comigo mesmo. Então é isso, eu tô indo pro curso, viver essa experiência. Era um curso que eu já queria ter feito o ano passado, mas não fiz. Eu sei o quanto é importante investir no meu desenvolvimento, tanto pro meu trabalho, quanto pro meu... Nossa, o povo corre demais, gente. Quanto pro meu trabalho, quanto pro meu próprio crescimento, né? E eu entendo que à medida que eu me transformo, eu transbordo e ensino, né? Então é isso. Eu tô indo lá pra me encher, pra eu poder aprender mais, pra poder viver, pra poder eu transmutar, pra eu poder solidificar, para eu poder desconstruir algumas coisas, para eu poder transbordar aí também para você, tá? Então fica comigo, vai vir bastante conteúdo sobre isso também,
E é isso, a vida é essa, né? Uma jornada de conhecimento, desconstrução, reconstrução, recomeçar. E a vida é sobre isso, né, gatinha? Então bora lá fazer o nosso melhor dentro do que a gente pode sempre. Eu volto. Que dia! Gente, tô com o coração assim quentinho e muito emocionada também, diga-se de passagem. São 8 horas da noite, tô indo embora. Eu tô tão feliz de ter vindo, porque é algo tão forte, tão importante pra mim, porque eu fui muito apontada e fui muito questionada em relação a trabalhar e pregar sobre o amor próprio, né? E esse primeiro dia, ela trouxe muito sobre isso, sobre ser dona de si e sobre as armaduras que a gente cria para nos proteger, né? Quero fazer um vídeo só sobre isso, porque vale o conteúdo e eu quero compartilhar e transbordar isso na vida de vocês. Mas eu quero falar e finalizar esse vídeo de hoje no sentido de que eu fui questionada e recebi vídeos e recebi apontamentos no sentido de que o fato de eu fazer esse movimento de amor próprio, de me amar primeiro, de cuidar de mim, eu fui apontada que esse foi o motivo do fim do meu casamento. E eu sei que não foi, né? Eu sei. Por mais que as pessoas de fora e as pessoas da igreja acreditem que foi, né? E o quanto as pessoas de religiões, e aí aqui eu tô falando sobre religião no caso, elas acabam apontando e julgando no sentido de que o amor tem que permanecer. E eu concordo que o amor tem que permanecer. Mas até onde? Que eu já falei sobre isso nos vídeos, né? Decidir encerrar um casamento não é uma coisa do dia pra noite, né? É uma coisa que é uma somatória, na qual o casal se abandona e aí, por estar caminhando em sentidos diferentes, a gente acaba chegando a essa conclusão. E hoje, trabalhando esse dia de hoje, foi muito forte ver que eu não preciso sentir culpa. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude, com o entendimento que eu tinha. E tomei a minha decisão e lido com as minhas consequências, né? Tem consequências que estão doendo bastante. Tem consequências que eu ainda busco mudar. E faz parte da vida, né? Mas também tem muitas consequências boas de tudo isso, né? Porque o fato de eu ter me reencontrado comigo mesma, cara, isso não tem preço. Isso é uma paz que excede o meu entendimento. E aí ela trouxe muito sobre isso, quanto você ser dona de si e o quanto você ser coadjuvante da sua vida, né? E ela trouxe os sintomas de cada situação, né? Que uma mulher dona de si, ela não espera a aprovação dos outros. Ela vai entrar em movimento, em caminho, ela vai se abrindo, ela tem fé, ela tem confiança. E é muito isso que eu venho vivendo aqui, né? Ela se conecta com ela ouve o corpo dela, ela ouve os sentimentos dela, ela aprendeu, né? A dona de si, uma mulher dona de si, uma mulher que tem amor próprio, ela aprendeu a se amar, aprendeu a se escutar, né? E o quão gratificante é você aprender isso. E assim, é engraçado no sentido de que hoje eu consigo falar disso porque antes eu não sentia isso, né? Então eu falava assim, nossa, é muita loucura, é muito devaneio uma mulher achar que isso é importante. Mas depois que você passa e sente, você vê o quão importante é, né?
Enfim. E aí ela trouxe uma coisa, uma dinâmica, que eu já trouxe essas perguntas aqui pra vocês. E aí ela falou uma coisa que eu quero até falar agora aqui pra vocês, pra finalizar na dinâmica. Ela fala que, a Helena Blavatsky, ela fala que a gente passa por 7 chaves diante dos conhecimentos. Então assim, por exemplo, quando você lê um livro, cada vez que você lê um livro, você tá num momento da sua vida e vem um aprendizado. Então, que nem, eu já venho estudando muito sobre isso e várias coisas foram repetidas aqui pra mim. Mas a cada momento que eu venho e acesso isso, eu tô num momento de fase diferente da minha vida. E por mais que eu já tenha estudado e tenha visto sobre isso, hoje chegou de uma forma diferente pra mim. E é assim pra você também. Então por isso que a gente precisa repetir algumas coisas. Porque por mais que seja repetitiva, você não é a mesma de quando você teve acesso a essa primeira informação. E ela explicou isso hoje e eu compartilho aqui com você sobre isso. Então, por muitas vezes a gente vai ser repetitiva, a gente vai falar a mesma coisa, só que essa coisa ela vai chegar de uma forma diferente pra você, de acordo com a fase da sua vida que você tá passando. E aí ela trouxe muito sobre a gente olhar pros nossos medos, que à medida que a gente encara os nossos medos, e de fato eu venho vivendo isso, a gente vai desconstruindo ele, a gente vai colocando ele num novo lugar. A gente vai colocando luz, a gente começa a enxergar que a gente não precisa sentir tudo isso, né? E quão gostoso foi olhar pra isso, no sentido de que ela fez a gente escrever lá, qual é o seu medo, né? E eu escrevi o meu. E eu vou falar pra você aqui. Hoje, o meu maior medo, ele vem da dependência emocional e financeira. De que eu não seja capaz de manter o meu estilo de vida pra mim e pros meus filhos, financeiramente falando. E aí é um medo que eu tenho fé, entende? Eu tenho fé. E aí é uma coisa que ela acaba sendo até contraditória comigo. Você tem fé e você não continua andando? Não, eu continuo, eu faço as coisas. Mas eu preciso olhar para algumas situações da minha vida que eu preciso confrontar. E aí que nem, eu já falei aqui, eu reduzi meu padrão de vida, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei meu jeito de comportamento de compra. Mas ainda vem a Michele de antes, né? Ela tá aqui ainda comigo e ela, às vezes, ela quer se fazer presente, né? Então é um confronto comigo mesma. E alguns questionamentos comigo mesma. Poxa, você quer tal coisa, você quer fazer tal coisa, você quer comprar tal coisa, você quer ter um estilo tal. Então, assim, é um confronto comigo mesma. Então, assim, aí onde eu falo, você vai trabalhar para conquistar isso, você vai fazer esse caminho, você tá abrindo esse caminho. E uma das coisas que eu falo para você, que me traz a minha segurança hoje, no sentido de que o meu trabalho ainda não gera o fruto para manter o meu estilo de vida. Então, o que vem ainda me mantendo até hoje é a minha reserva, né? A minha reserva da paz. E eu sei que isso é um tempo só, né? E que eu tô trabalhando intencionalmente para que isso seja revertido. E eu já colho os frutos do meu trabalho, gente, tá? Eu já tô colhendo e sou muito feliz e grata por isso, porque cada mulher que chega para mim mentorar, cada e-book que eu vendo, cada afiliação que eu vendi no YouTube na prática, enfim, cada desafio que eu vendi e cada coisa nova que eu vou criar e vou vender, tem um propósito também por trás disso. Não é só pra mim, é pra gerar também uma transformação na vida das pessoas. Então eu me conecto com isso. E o quanto é legal a gente olhar pra isso também, né? Pra olhar o meu propósito, que não é só o dinheiro. Eu preciso olhar para um todo, e eu venho olhando para esse todo. Uma das coisas que eu quero construir, e venho construindo isso, que o dinheiro seja uma consequência do meu servir, né? E que nesse primeiro momento ainda não é uma consequência do meu servir. Eu ainda preciso agir intencionalmente para que isso aconteça. E eu sei que é um plantar e colher, eu tô lançando as sementes, eu já me sinto próspera, eu me vejo próspera, só que aí vem aqueles sabotadores, né? Aquelas histórias que aí vem pra mim poder, tipo, trazer medo, na qual eu venho trabalhando intencionalmente pra que eu cale esses sabotadores. E é um exercício de presença mesmo. Eu vejo quanto mais fracos eles estão ficando, mas eu também sei que algumas coisas eu preciso fazer, que nem gerenciar minha planilha,
é sentar e estudar sobre investimentos, é avaliar os meus gastos mês a mês, sabe? Eu não fazer vista grossa, porque teve mês que eu fiz vista grossa. Então, ser mais, assim, presente no sentido, assim, de se questionar. Pô, você fez essa escolha, tá certo? O que você pode aprender com isso, né? E à medida que eu olho pro meu medo e eu encaro ele, eu vou me fortalecendo diante dele, né? Então foi isso que ela ensinou sobre isso. E aí ela falou uma técnica do espelho, que eu já tinha estudado isso nas coisas da Louise Hay, de você se olhar no espelho, olhar o espelho assim pra você mesma, olhar no seu olhar, e aí fica aqui a dica pra você fazer isso também. E se questionar e se falar com você mesma de que você se perdoa pelos seus erros. Se conectar com você mesma no sentido de que você tá tirando os aprendizados das suas escolhas, dos seus erros, e que você decide ser e agir de uma melhor forma a partir de agora, né? Então, se acolher diante de tudo isso, acolher as suas emoções, acolher as suas escolhas erradas, e aí desde as pequenas, entendeu? Que nem se você teve um episódio de você comer a mais, se você teve um episódio de você gastar a mais, se você teve um episódio de que você foi e gritou com seu filho, você foi ríspida com seu marido, enfim, você olha pra isso e fala, como eu posso fazer diferente, sabe? Se questionar. E se olhar diante do espelho e falar pra você mesma, você tá no processo, você tá caminhando, se perdoa e continua. Então, eu quero fazer um vídeo depois sobre cada dia, sobre cada lição, essa das armaduras. Vai vir um vídeo sobre isso, pra falar sobre a controladora, a sabotadora, que foram os meus dois mais fortes, a autossuficiente, e tem mais uma que eu não vou lembrar agora, tô dirigindo agora, eu não vou lembrar. E essas armaduras, elas foram construídas na nossa infância, né? Situações que a gente viveu na nossa infância e na nossa adolescência. Que aí a gente carrega e a gente acha que a gente precisa continuar carregando. Mas eu tenho certeza que trazendo esse conteúdo aqui pra você, e assim como eu tô aplicando aqui na minha vida, a gente vai desconstruindo ela. E eu vejo nitidamente como eu já desconstruí várias coisas da Michelle controladora, da Michelle sabotadora, entendeu? Da Michelle que tem o medo de dar certo, entendeu? Então, é um processo de desconstrução que eu venho passando e que eu quero compartilhar aqui com você, para que você também venha vivendo esse processo daí do seu lado. E assim, você possa entender também que é um... Ixi, tá tocando o telefone aqui, Felipe tá me ligando. Eu vou atender o meu filho, depois eu volto e termino esse vídeo. Adivinha o que queria? Tempo de tela. Peguei a Raposa agora, a Raposa tá parada. Eu esqueci que hoje é sexta-feira, né, gente? Então, imagina quem pega isso todo dia. Nessas horas eu agradeço eu trabalhar online, trabalhar de casa. Porque quem faz esse rolê todo dia, ir pra São Paulo e voltar, tá paradinho. E olha que já são 8h15, né? Já era pra esse trânsito ter dado uma desafogadinha. Enfim, eu não lembro o que eu tava falando, mas eu quero até compartilhar uma outra coisa pra você, que eu senti na prática isso hoje. Eu só tô com o meu almoço, eu fiquei de jejum de manhã, que já é uma prática comum pra mim. E aí eu almocei, era 1h da tarde, e não comprei nada pra minha tarde. Tomei um café e segui com água e o cafezinho, né? O cafezinho logo depois do almoço, porque depois da tarde também eu não tomo, tá? Fica até a dica. Café até 2h da tarde, tá? Até 2h59. Depois disso não é recomendado, porque afeta nosso sono à noite. É o que dizem as pesquisas científicas, tá? Então, como dizem as pesquisas, eu prefiro seguir dessa maneira. E aí eu tô em jejum até agora, eu tô só com o almoço. E o quanto a gente come por hábito e por falta do que fazer. Porque que nem eu fiquei ocupada a tarde inteira fazendo as coisas. O corpo não pediu comida, gente. Não pediu. E aí eu falo assim, cara, a gente quer comer porque a gente deu o horário do lanchinho. Deu o horário da janta. Incrível isso, né? Quando a gente se conecta com a gente e se torna dona de si, né? Nosso corpo também fala com a gente. E fala, viu? Fala em todos os sentidos. Porque o meu anda falando assim, no sentido de eu chegar, de eu sentir as sensações do lugar, no sentido de que
faz sentido, não faz sentido a paz que eu sinto e ou o desconforto que eu sinto. Então é muito legal essa conexão com o meu próprio corpo e com a minha própria intuição, com o meu próprio saber, sabe? E é sobre isso. A vida é muito sobre isso, a gente estar conectada e agindo em prol daquilo que faz sentido pra gente, que traz paz pra gente, que traz alegria pra gente. E não ser uma mulher que tá no modo automático, só fazendo pra pertencer, só fazendo pra ser aceita, só fazendo pra receber amor. Isso tem a ver com as armaduras, mas que eu vou falar sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre o evento, sobre o conteúdo do evento de amor próprio, as armaduras emocionais e como desconstruir essas armaduras e como trabalhar esse pilar do amor próprio, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de dar seu like, hypar o vídeo se você puder, se fizer sentido, se você gostou do que eu compartilhei. Eu saio de lá cada vez mais convencida que o pilar do amor próprio não é egoísmo, como eu já sabia, mas eu saio de lá ainda mais fortalecida pra isso, porque quanto mais eu me amo, e tá na Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro você tem que amar quem? Você, não o próximo. E à medida que eu me amo, eu sou capaz de amar o próximo, né? Então tá na Bíblia isso. E eu sei, à medida que quanto mais eu me amar, quanto mais eu cuidar de mim, melhor eu me torno pros papéis que eu desempenho. Então que você também tenha essa coragem de amar você mesma, de construir uma vida que faça sentido pra você, com sacrifícios, com renúncias, com várias coisas, com as consequências das nossas escolhas, mas que faça sentido pra você, tá? Não é pra ser aceita e nem aprovada pelos outros, é somente pra você. Que você tenha essa coragem. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até!